Oi galera, eu sou o professor Ávila e tô aqui no Instantâneo hoje para nós falarmos sobre crase. Eu tenho certeza que vocês abriram o vídeo esperando que eu diga que crase é algo complexo, que é difícil e que é só para alguns seres iluminados. Galera, crase é um conteúdo simples. O grande problema, sem dúvida, foi a maneira como nos ensinaram até hoje. A primeira coisa é entender o que é crase, afinal. Crase vem do grego, que significa mistura. Ou seja, na língua portuguesa, toda vez que eu tiver duas palavras ou dois sons que estiverem fazendo uma fusão, daí eu tenho crase. Observe o exemplo. Joraciara foi ao pancadão. Observem que a palavra ao nada mais é do que uma contração do a, preposição, que é uma exigência do verbo, e do o, artigo, que é uma exigência do substantivo masculino que vem depois. O que vai acontecer se nós substituirmos a palavra pancadão pela palavra balada? Observem que vai continuar ocorrendo a preposição a, porque é a exigência do verbo. Só que agora passa a aparecer o artigo a, que é a exigência do substantivo feminino que vem depois. Logo, concordam comigo que ninguém diria Joraciara foi a balada? Logo, nesse encontro de dois as, ocorre uma mistura, ocorre uma fusão e daí ocorre crase. Mas até agora, nada de novo neste vídeo. Então, por que será que as pessoas acham tão difícil aprender crase? Eu tenho certeza que você já se deparou com muitos mitos a respeito da crase. Um deles, por exemplo, é que nunca ocorre crase na frente de palavra masculina. E você sabe, em alguns casos, sim pode ocorrer. E isso era tratado pelo ensino tradicional de crase ou como uma contradição ou como uma exceção. E é isso que a gente quer combater com essa nossa videoaula. Afinal, antes de entender quando que eu não posso usar crase, primeiro eu preciso aprender quando usá-la. Portanto, precisamos entender as estruturas que estão por trás do uso da crase. A estrutura mais frequente no dia a dia e mais cobrada nas provas é justamente aquela que a gente viu no primeiro exemplo, que é a que envolve um a preposição e um a artigo feminino, nessa mistura ocorrendo crase. O método que usaremos para reconhecimento de crase nessa estrutura é a substituição da palavra feminina por uma masculina que pertence à mesma classe gramatical e ao mesmo campo semântico. Observem. Hérbio deu ração à cadela. Se substituirmos cadela por cachorro, surgirá ao cachorro. Logo, se eu tenho a contração ao, que representa a preposição a, mais o artigo o, logo, na lacuna, eu tenho dois as, portanto, uma fusão e ocorrência de crase. Outro mito bastante difundido é que é possível usar sempre a mesma palavra para todos os testes e para todas as frases. Isso, na verdade, é um erro, como a gente vai observar agora. Hérbio também deu carinho a ela. Observem que nessa frase não ocorre crase. Entretanto, se eu tentasse fazer a substituição usando a mesma palavra que eu usei agora há pouco, seria cachorro, resultaria em ao cachorro, o que nos levaria a um erro, uma vez que cachorro não pode ser a palavra que eu uso para testar com a palavra ela, por não pertencer nem à mesma classe gramatical, muito menos ao mesmo campo semântico. Portanto, para fazer o teste usando esta frase, eu substituiria ela por ele, resultando em a ele, comprovando que não ocorre crase. Compare comigo estas duas orações. Césio referiu-se às pessoas. E na frase de baixo, Césio referiu-se a pessoas em geral. Por que ocorre crase apenas na primeira oração? Façamos o teste. Se eu substituir pessoas por indivíduos, eu vou obter referiu-se aos indivíduos, comprovando a presença de um a, preposição, e um as, artigo feminino. Na frase de baixo, é facilmente identificado que não ocorre o artigo. E como eu sei? Pela ausência de um S, que é a marca característica do artigo na sua forma plural. Opa! Por que eu não posso ter crase na segunda oração? É o seguinte, galera. Toda vez que eu tiver um a na frente de uma palavra feminina que está no plural, eu não posso ter crase. E eu posso reconhecer isso entendendo a estrutura.
Porque se eu tivesse a estrutura necessária para que ocorresse a crase, eu estaria enxergando diante dessa palavra feminina que está no plural o artigo as e apareceria para mim aqui um S. Logo, você pode até memorizar. Toda vez que eu encontrar um A na frente de uma palavra no plural, ainda que seja uma palavra feminina, nunca vai poder ocorrer a crase. Preste atenção agora a um erro que é bastante praticado em orações como a seguinte. Enviei um recado a toda a turma. Se substituirmos toda a turma por grupo, surgirá enviei um recado ao grupo. E eu, equivocadamente, vou colocar crase neste A, gerando aí um erro. Por isso, apaga tudo, produção, e começamos de novo. Observem que toda a turma são 3 palavras e grupo é apenas uma. Eu não posso substituir 3 palavras por apenas uma. Eu vou ter que substituir toda a turma por todo o grupo. E agora sim, enviei um recado a todo o grupo. Não surgiu ao, logo não tem crase. Termos entendido até aqui a estrutura da crase faz com que nós possamos derrubar um mito que com certeza você já ouviu. O mito de que nunca ocorre crase na frente da palavra uma. Refiro-me a uma garota. Não ocorre crase porque se substituirmos garota por garoto, eu obtenho refiro-me a um garoto, justificando a ausência de crase porque já ocorre aí um artigo indefinido. Entretanto, na oração, sairei a 1h, ocorre o crase. Claro, se aplicamos o nosso método, substituo 1h por meio-dia, que é masculino, e vou ter sairei ao meio-dia. Surgiu o ao, ocorre crase. E para finalizar, mais alguns exemplos agora para a gente ver como é fácil. Barco a vapor. Vapor já é masculino. Voltei a estudar. Estudar é verbo, não é nem masculino nem feminino, ou seja, não possui gênero. Chorou perante a juíza. Perante já é uma preposição. Logo, fica muito claro que nenhum desses casos ocorre crase. É claro que não é só isso, mas com certeza hoje nós derrubamos muitos mitos que cercam o estudo de crase. Nos próximos vídeos entenderemos outras estruturas. Pronto, miguxos, eu tenho certeza que agora eu verei muitos recados aqui lindos e cheios de crase. Até a próxima! Começa e enxerga. Olha quem você chegou! Olha ali quem chegou!